Muito bom dia a todas e todos. Eu sou o Felipe Noronha, este é o Will Vim de Santos e este vídeo, na verdade, é para tentar usar a lei da atração, a atração de um zagueiro para o Santos. Eu, claro, até fiquei a noite de domingo procurando alguma questão tática para fazer o vídeo dessa manhã de segunda-feira para vocês. Daqui a pouco tem live do trio, à tarde eu vou tentar fazer algum, se não tiver nenhuma notícia. Mas eu realmente parei e falei, cara, eu não quero mais assistir lances de mais uma derrota. Eu não quero falar das falhas do Luizão. Eu não quero falar sobre como o Rincon e Schmidt juntos não faz o menor sentido. Eu não quero falar sobre como o Mike jogou mal de novo, apesar de ter acabado de falar. Mas eu não quero fazer um vídeo específico sobre isso, eu não queria ontem à noite, então deixo para amanhã dessa segunda-feira mais um boatão, com a lei da atração. O Santos precisa contratar um zagueirão. E nem foi para rimar, precisa de um bom mesmo. Na verdade, dois, se der três, como eu falei no vídeo de pós-jogo entre Santos e Bahia, o Santos tem que anunciar nessa segunda-feira um zagueiro. Para terça ele tá treinando no CTR Pelé. E não é piada, não é hipérbole, não é exagero, não é ironia. Precisa. Pois bem, no domingo de manhã eu repercuti, fiz até um react aqui dos nomes da lista de 13, eu tô com a lista aqui ao lado, 13 nomes que o São Paulo teria pedido ao Santos, que o Lucas Mussetti divulgou, e dois zagueiros ainda supostamente negociam, né? O Adonis Frias, do León, por mim tudo bem, e o Alexis Duarte, do Spartak Moscou, por mim tudo bem, vamos que vamos, traga os dois, arranje o dinheiro, sabe Deus como, porque o Santos não tem zagueiro, tá muito mal. E aí, pra gente forçar mais essa lei da atração por algum zagueiro decente, o Merlo, jornalista argentino, que agora tá com coluna no UOL também, publicou na tarde de domingo que o Santos está atrás de outro zagueiro, argentino também. Bastante interessante este nome. O Zaid Romero, que está no Bruges da Bélgica, está disputando inclusive a última fase do mata-mata da Champions League, para entrar, né, na fase de liga. O Zaid Romero é argentino, tem 25 anos, 25? Ou 24, enfim, nada que mude a vida de ninguém, apenas dele mesmo. Estava no Estudiantes até o meio do ano passado, quando foi vendido ao Bruges da Bélgica. Eu vou ler a coluna, né, do Merlo aqui para vocês, depois vou mostrar por que este boato de um cara que acabou de ir faz um ano para a Europa faz até sentido que ele volte à América do Sul. Não estou cravando que o Santos vai conseguir, a gente não sabe a proposta, né, o valor, o Merlo não deu nenhum valor, inclusive, mas é possível que ele tope sair da Europa, de um time emergente, né? O Bruges disputou a fase de liga da Copa dos Campeões ano passado, da Liga dos Campeões ano passado, tem disputado mata-matas, inclusive, e está perto de se classificar. Mas por que então ele sairia desse time para cá? Vamos tentar explicar. Bom, a coluna é assim: Santos abre negociação com o zagueiro argentino que joga na Bélgica. O Santos abriu negociações para contratar Zaid Romero, zagueiro argentino que defende o Bruges. O jogador tem 25 anos, pronto, e é formado na base do Godoy Cruz. Também passou pela LDU do Equador, que eliminou o Botafogo esses dias, e pelo Estudiantes, de onde foi vendido para o Bruges antes de partir para o futebol europeu no meio do ano passado. A iniciativa do Santos envolve a compra do atleta. Até o momento não houve proposta de empréstimo, apenas de compra. Curioso. Há concorrência pesada para o Romero, já que clubes europeus vêm monitorando o zagueiro e podem inviabilizar o negócio. Ele tem contrato até junho de 2028 por lá, afinal de contas eles compraram há um ano. Pois bem, antes de falar em valores, eu fui, claro, pesquisar uma coisa: a utilização do tal do Romero por lá. E por quê? Porque, se ele fosse titular do Bruges, disputando vaga na Champions e tal, por que raios ele voltaria para a América do Sul? Não tô nem falando específico do Santos, do Brasil, é voltar para cá. Ele tá num time bastante digno da Europa nos últimos anos, realmente emergente, né? O Bruges tem se tornado o principal time da Bélgica há algum tempo. Bom, o fato é que ele é reserva lá, né? Nessa temporada, que mal começou, claro, ele até entrou em campo nas duas partidas em que o Bruges enfrentou o Red Bull Salzburg e eliminou, nessa penúltima fase da Champions League pré-liga. Só que ele jogou 1 minuto em cada jogo, entrou nos acréscimos nas duas. Então, meio que para dar aquela segurada no resultado. Além disso, entrou em uma partida só do Campeonato Belga, que já rolou em 3 rodadas. Ele foi titular contra o... eu acho que fala Mechelen, talvez seja Mechelen, não sei, desculpa, salvo engano é Mechelen, algo do gênero, lá da Bélgica. Um jogo dias antes dessa partida contra o Red Bull Salzburg, então deduzo eu, os titulares não foram tão utilizados, ele foi titular e acabou substituído no meio do segundo tempo. Ele também jogou 3 minutos na Supercopa da Bélgica contra o Union Saint-Gilloise. Esse eu tenho quase certeza que eu falei mais ou menos certo, incrível. Então nessa temporada já está sendo pouco utilizado nesse começo.
e claramente não é titular. Só que isso não é uma mudança em relação à temporada passada. Eu abro aqui no meu computador e falo para vocês. Ele até chegou como titular, ele foi titular nos 3 primeiros jogos do Bruges na temporada, substituído só em 1, e depois virou bancaço. Ele jogou apenas mais 4 vezes no ano como titular. Entre o começo de junho e o fim da temporada, ele basicamente, entre o meio de abril e o fim da temporada em junho, ele não foi utilizado, sequer entrou em campo, mas estava relacionado, ele só não entrava em campo, era reservaço, e jogou poucos minutos em diversas partidas. Contra adversários da Champions, ele só jogou uma vez contra o Aston Villa, né, no mata-mata, nas oitavas, na derrota deles por 3-0, em que ele entra depois de um zagueiro se lesionar. Então, assim, ele pouco joga lá no Bruges, não tem se firmado por lá, mas era um zagueiro visto com muito potencial. Tanto que o Estudiantes, que vendeu o Romero lá para a Bélgica, foi atrás e ouviu, segundo a imprensa argentina, eu tô lendo aqui no Doble Amarilla, não foi aqui não, foi no... essa é uma outra notícia. O 221, enfim, um site argentino que cobre Estudiantes, lá de La Plata, é um site lá de La Plata, né, cidade do Estudiantes, falando que o Estudiantes ligou para o Romero e ele falou: eu não quero voltar para a Argentina agora, se eu voltar é para o Estudiantes, negou propostas do River e do Boca, se voltar para a Argentina é para o Estudiantes, mas não tinha interesse. Só que ele não falou que não queria, isso em janeiro, só que não é que ele não queria voltar para a América do Sul, é para a Argentina, e se fosse para lá, para o Estudiantes. O Grêmio e o Cruzeiro também aparentemente fizeram propostas nesse meio de ano, né, na janela de meio de ano deles, da Europa, ou seja, no nosso começo de temporada. Mas o Bruges, que comprou por 6 milhões de euros do Estudiantes, falou que vendia por 12 milhões de euros. Porém, 6 meses se passaram e tudo indica que o preço caiu, porque ele basicamente não entra em campo por lá. Então acho que o Santos está explorando esse mercado. Achou aí nos transfer market da vida, tô brincando, acho, né? Nos scouts da vida, um zagueiro com potencial, que chegou à Europa, mas que não se firmou e que o preço tem caído porque ele não entra em campo. Então, o Santos, aparentemente, segundo o Merlo, achou o Romero por lá, fez proposta e está no aguardo. Então já são 3 zagueiros aí. Zaid Romero, Adonis Frias, Alexis Duarte. Olha, eu não sou especialista em nenhum dos 3, mas depois de ver o show, né, dos zagueiros do Santos nas últimas partidas, só traz. A gente descobre se é bom aqui porque eu tô desesperado. Mentira, não é assim que funciona, mas eu tô desesperado mesmo. Fim de botão do dia, daqui a pouco a gente tá na live do trio e mais tarde tem vídeo. Tchau.